Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a essa super live hoje promovida aqui pelo portal Síndico Legal. Vamos falar um pouco sobre a especialização em debate, a especialização justamente nessa grande área, nesse grande nicho que é a parte condominial. Quando nós estamos a falar em especialização é porque nós estamos vivendo um momento especial, um momento em que nós estamos entendendo como a quarta revolução industrial, aonde há uma quebra de comportamento, há uma quebra de paradigma e novas profissões vêm surgindo, né, neste novo ambiente, né, sobretudo nesse novo ambiente virtual, como por exemplo engenheiro de software, web designer, o gestor social, hoje com as mídias sociais, aí surge também o advogado condominial, o gestor condominial, o síndico profissional, enfim. E todas essas pessoas precisam o quê? Da especialização para mexer justamente com esse grande nicho do mercado, que é a parte condominial. Para fazer o debate hoje, nós convidamos os grandes mestres aí que estão justamente empenhados nesta área da especialização, tanto na área de gestão condominial, como na área do direito condominial. Para tanto, nós convidamos hoje a nossa professora Patrícia Pinheiro, lá da Faculdade Santa Teresa do Piauí. Professora Patrícia, seja muito bem-vinda. Também vai fazer parte junto dos debates hoje com a gente o professor Francisco Egito, da Sebjur, do Rio de Janeiro, o professor Henrique Castro, da Unipós, lá do Distrito Federal, e o meu queridíssimo amigo, o professor também, né? Os outros também são todos queridos amigos, mas o professor Márcio Espímpolo, né? Ele é coordenador também dos cursos de Direito e Gestão Condominial da FAAP. Então sejam todos muito bem-vindos, vamos debater, vamos falar um pouco sobre essa especialização. Eu penso que antes da gente entrar propriamente no tema que é especialização e debate, eu gostaria, iniciando pela queridíssima doutora Patrícia, que ela se apresentasse, falasse um pouquinho sobre a sua instituição e o curso, o qual está disponível no mercado para a especialização nessa área. Boa tarde, doutora. Boa tarde, professor Miguel Zain. Boa tarde a todos os amigos, aos colegas que estão aqui nessa bancada hoje. Fico muito feliz porque é um grupo muito seleto, é um grupo de profissionais, de professores, de mestres dentro da área do direito condominial e da gestão condominial. Agradeço o convite, parabenizo pela iniciativa, porque discutir o direito, discutir o ensino, a docência, tudo isso relacionado à gestão de condomínios é algo extremamente importante hoje nessa fase que estamos vivenciando de pandemia, principalmente. A Faculdade Santa Teresa tem hoje uma turma de pós-graduação em Direito Imobiliário, Urbanístico e Gestão Condominial. E eu brinco muito porque essa turma que conclui agora em abril é a primeira turma na área aqui no Piauí, e mais da metade são síndicos, são gestores de condomínios, administradores de imóveis.
E aí a gente percebeu a importância do mercado, a necessidade, essa demanda, e lançamos agora, estamos com matrículas abertas para uma segunda turma, que já é uma turma especializada mesmo para o síndico, para o advogado, para o contador, para o engenheiro, para aquele profissional que atua diretamente com o condomínio. É a pós-graduação, gestão condominial na prática. Estamos tendo uma procura bem interessante, porque a realidade vivenciada hoje pelos profissionais da área, pelos prestadores de serviço na área, exige essa formação e essa especialização. Então, mais do que nunca, o mercado é favorável e é por isso, talvez, que hoje nós estamos aqui com profissionais de instituições reconhecidas pelo MEC, que valorizam o ensino, valorizam a educação e a profissionalização. Eu só agradeço, espero que seja um sucesso o nosso debate, tá? Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Boa tarde, meu amigo queridíssimo. Boa tarde ou boa noite, né? Nós temos a questão do fuso horário. Meu queridíssimo amigo, professor Francisco Egito. Por favor, faça suas considerações iniciais. Boa tarde, professor Miguel Zain. Um abraço aos colegas aqui que estão conosco virtualmente, mas ladeados, né, ombro a ombro, nesse debate tão importante para o setor condominial. Meu nome é Francisco Egito, eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro. Eu estou aqui representando a CBE Pejur. A CBE Pejur é uma instituição que sempre trabalhou com as subseções e a secional da OAB do Rio de Janeiro, ministrando cursos de pós-graduação para advogados. E nessa seara, nós vislumbramos, na época, a possibilidade de criarmos um curso de pós-graduação que fosse multidisciplinar, com ênfase no direito, naturalmente, a parte de legislação, mas abordasse também os processos gerenciais da área de administração, liderança, motivação, critérios próprios da área das organizações, teoria dos sistemas, né? E que olhasse também o condomínio como entidade multidisciplinar, com foco na ciência da contabilidade, com foco na manutenção predial, tecnologia. E aí montamos uma grade, uma disciplina, montamos um conteúdo programático com várias disciplinas que traziam o condomínio um olhar multidisciplinar. Essa pós-graduação, ela objetivava, na época, atrair profissionais de várias áreas do conhecimento, como síndicos, gestores condominiais, funcionários de administradora, advogados, engenheiros, arquitetos e todos aqueles que têm no seu cotidiano a lida direta ou indireta com o setor condominial. A turma formada foi multidisciplinar, muito interessante, aproximadamente 1/3 de advogados e o restante profissionais de outras áreas. Depois montamos outras turmas e, recentemente, lançamos o curso de Direito Condominial, o foco apenas nas questões jurídicas para promover uma especialização, principalmente ao advogado atuante na área condominial, né? Mas outros profissionais também que lidam com o direito e desejam ter um olhar mais acurado, mais especializado para a ciência jurídica. Bom, a importância inicial de uma especialização, de uma profissionalização, vejo com bons olhos. É importante, como o professor Miguel Zain colocou, a sociedade da informação, a sociedade do conhecimento. O capital intelectual torna-se um ativo ao lado da terra, ao lado do capital, né? Ao lado de outros fatores de produção tão importantes, né? Ao lado do trabalho. O capital, ele é um fator de produção muito importante, um diferencial nessa sociedade da informação. Cabe ao profissional estar sempre estudando, sempre atuante, lembrando o que dizia Ford: quando o homem deixa de aprender, ele é velho, que era aos 20 ou aos 80 anos. E todos nós, né, nessa lida diária na área profissional e também na área acadêmica, somos alunos e somos professores. Eu continuo estudando, tanto para dar aula, como nas instituições, buscando mais especialização. Imbuído desse espírito, é que eu venho aqui, como coordenador da pós-graduação, trazer um pouquinho da experiência, né, do espírito dessa pós-graduação para falar sobre especialização, sobre a profissionalização do setor condominial e compartilhar com meus colegas um pouco da informação e aprender muito com eles também. Certíssimo. Obrigado pelas considerações aí. Meu queridíssimo professor Henrique Castro, da Unipós, lá do DF. Seja bem-vindo. Por favor, as suas considerações aí sobre esse tema importantíssimo, que é a especialização em debate.
Boa tarde, obrigado, né, Miguel, mais uma vez por estar aqui com vocês e ladeado dos nossos queridos colegas, doutora Patrícia, doutor Márcio e doutor Francisco, né? E é sempre importante a gente tratar dessas questões da gestão do direito condominial, da busca pela profissionalização. Esse projeto meu aqui na Unipós, ele surgiu a partir de uma ideia minha que eu já vinha desenvolvendo algumas questões de fazer conteúdos para síndicos, para buscar a profissionalização do mercado. E aí a gente buscou a parceria e implementamos o MBA em Gestão e Direito Condominial. Estamos formando agora a primeira turma, agora no meio do ano. E já estamos lançando a segunda turma. Como o doutor Francisco falou, tem que ser multidisciplinar, né? A questão da gestão e direito condominial, hoje o gestor ele prima por diversas tarefas, né? Então ele tem que estudar diversas questões. E na nossa grade, no nosso conteúdo curricular, tem diversos conteúdos e vem agradando bastante, o pessoal tem gostado bastante. E a formação, grande maioria são de advogados, mas a gente tem alguns gestores, e a gente vê que é um caminho, a profissionalização necessário para o mercado. Perfeito, perfeito. Muito bom. Meu queridíssimo colega de comissão também, doutor Márcio Espímpolo, da FAAP aí de São Paulo, por favor, seja bem-vindo, boa tarde ou boa noite, né? Não sei aí o horário, aí acho que já é fim de tarde, né? Seja bem-vindo, suas considerações. Obrigado, boa tarde a todos. Agora são 17h12, mais precisamente, horário Brasília. Eu acho que só o Zain está fora. A Patrícia também deve estar em horário diferente, não? Acho que é diferente o horário da Patrícia e do Zain aí, né? Mas aqui ainda é tardezinha, uma tarde bela aqui na minha Ribeirão Preto, São Paulo, interior de São Paulo, onde nós temos uma das unidades da Fundação Armando Álvares Penteado, e é a FAAP, né, conhecida também como FAAP, desde 1947, atuando principalmente na capital de São Paulo e com algumas unidades. Temos uma unidade em Brasília, uma em Ribeirão Preto, uma em São José dos Campos, e a FAAP é bastante conhecida, né, localmente, digamos, no estado de São Paulo, mas também conhecida aí pelos rincões do interior do Brasil, das demais capitais, né? E nós temos aí a felicidade, né, do ano de 2018, nós termos engendrado uma pós-graduação em Direito e Gestão Condominial, tendo em vista a necessidade que nós vimos no mercado, né, de profissionalização. Então, nós entendemos que o momento pedia uma pós-graduação nessa área, né? E podemos dizer que não temos pós-graduação nessa área em nenhuma parte do mundo, independentemente de como chamam a graduação, a pós-graduação, né? Tem locais aí que não é o nome pós-graduação, mas de um nome ou de outro nós não temos, né? Eu tive a oportunidade de visitar alguns países, né, em alguns congressos, e eles também reclamam muito em relação a ter uma especialização, uma profissionalização da área. Então, eu posso garantir a quem está nos ouvindo aqui que o Brasil ele está à frente, digamos que anos-luz à frente de muitos países muito mais desenvolvidos do que o nosso, em sentido econômico, cultural, como a Itália, Portugal, Alemanha, outros países, Estados Unidos, inclusive, no sentido de legislação e também de cursos para condomínios, né? E foi com grande alegria que nós recebemos aí, na ocasião, a aprovação da FAAP para fazer um curso bastante sério, com uma carga horária de 432 horas em Direito e Gestão Condominial, né? No qual nós temos a honra e a alegria de ter o professor Miguel Zain também no nosso quadro de docentes, inclusive já deu aula na nossa primeira turma, que está finalizando agora, no próximo mês de maio, a nossa turma que é presencial e hoje está presencial no ambiente virtual. Estamos também já com a segunda turma em andamento, já está confirmada a segunda turma,
Então, nós estamos esperando só no final desse mês de abril, vamos iniciar já as aulas também, a segunda turma em Direito e Gestão Condominial, e essa turma será totalmente à distância, EAD. Serão aulas bastante diferentes, né? Um pouco do que nós temos hoje, que é a aula presencial de forma virtual, mas assim como os demais colegas, eu posso dizer que o programa também ele é multidisciplinar, né? E, pessoalmente, o que eu acho bastante importante num programa, como o professor Miguel Zain disse há pouco, né? Que as construtoras deveriam participar, as incorporadoras também, mas é muito importante que aquele que esteja fazendo esse curso, ele está ali vai ter uma visão, na verdade, da gênese do condomínio, né? É muito importante entender a história, para que você eu sempre começo minhas palestras, né, dizendo que é importante você saber de onde você veio para saber para onde você vai. Então, a historicidade, ela é muito importante na hora do condomínio e saber como nascem os condomínios através da incorporação imobiliária. Então, além disso, temos aí inúmeras outras disciplinas que focalizam na profissionalização, na especialização de qualidade daquele que se propõe a fazer. Na verdade, essa primeira turma, nós temos 90% de advogados, apenas 10% em outras profissões, mas nessa segunda turma eu já tenho outras profissões, outros alunos, né, já de outras profissões e também, obviamente, advogados nessa área. Mas mais para frente a gente conversa um pouquinho mais sobre como será essa pós-graduação, né, a importância de cada matéria no dia a dia daquele que for fazer. E lembrando que o mercado ele está aberto. Ele está aberto para aquele que realmente quer vencer. A gente tem aí, ombreando com os demais colegas, o doutor Henrique, o doutor Francisco, a doutora Patrícia, bastante conteúdo para dar para essas pessoas, para que elas possam realmente buscar um lugar ao sol nesse mercado condominial, que eu acho que é um mercado pujante, está se abrindo. A gente entende que, podemos dizer, por São Paulo, capital, nós temos mais de 40 mil condomínios, então imagine aí o mercado no estado todo chega a ser 70 mil condomínios, então é muito trabalho, muita pujança, digamos assim, e certamente precisamos de profissionais em todas as áreas, na engenharia, na administração, na advocacia, na contabilidade, em tudo. O condomínio, como já dito, é multidisciplinar, então é preciso especialização. Quanto mais a gente sair na frente dos demais, né, melhor, porque certamente vamos ter mais espaço nesse mercado. Mais uma vez, obrigado, professor Zain, pelo convite, e agradeço aí a presença e me sinto honrado de estar ao lado do doutor Henrique, doutora Patrícia e também o doutor Francisco Egito. Maravilha, maravilha, muito bom, muito boas colocações. Eu gostaria de perguntar agora para a professora Patrícia. Veja bem, foi falado em várias falas aí que essa parte condominial ela é multidisciplinar. Sendo multidisciplinar, é óbvio que nós temos a parte de gestão, temos a parte jurídica e temos a parte de manutenção predial, né? Então, chegou o momento de todas essas profissionalização, ou todas essas profissões, melhor falando, passar a se profissionalizar nessa área, seja para o administrador, seja para o advogado condominial, porque agora há pouco nós estávamos até batendo um papo, tem alguns administradores que não têm o conhecimento específico da gestão condominial, assim como tem alguns colegas advogados que não têm o conhecimento específico na área do direito condominial e até mesmo os engenheiros ou os arquitetos. Esse é o momento de especialização e essa nova profissionalização condominial, ela está vindo junto com essas novas profissões agora, até mesmo porque nós estamos ocupando a propriedade de forma diferente, vamos morar, viver muito mais em condomínio. O que você tem para falar sobre essas áreas, se elas, para laborarem nesses condomínios, elas têm que ter essa especialização também?
Professor Miguel, o que é que a gente percebe no mercado condominial? Ele vem sofrendo uma mudança constantemente. E como o nosso mercado ele está relacionado ao direito condominial, agora há pouco um colega falava aí no chat, o síndico tem que conhecer o Código Civil do artigo A a Z. De fato, todos nós, sejamos professores ou alunos ou profissionais da área, precisamos conhecer o direito condominial, isso é inquestionável. Porém, essa multidisciplinariedade exige de nós o conhecimento nas diversas áreas. Hoje, nós não podemos falar numa pós-graduação de gestão de condomínio sem falar de engenheiros, sem ter a presença de administradores, de arquitetos, de mediadores de conflitos, profissionais que vêm falar de segurança condominial, profissionais que vêm falar de sustentabilidade. Então, não é mais aquele direito restrito ao artigo 1320 do Código Civil, sobre direitos, deveres e competências do síndico e dos condôminos. A restrição não é só essa. Agora, há pouco você falava, nós temos que nos reportar aos construtores. Esse é o maior cliente da área condominial hoje, eu diria, de uma especialização, porque ele precisa buscar mais conhecimento relacionado à gestão de condomínio, às NBRs, o que é que os condôminos percebem numa entrega de um empreendimento, o que é que o advogado condominialista atua nessa área. Então, eu acho assim, que todos os profissionais que estão direto ou indiretamente ligados à gestão de condomínio, eles precisam buscar essa especialização, porque é uma necessidade do dia a dia de trabalho. Hoje, uma administradora de condomínio, pelo menos aqui no Piauí, tem essa necessidade de contratar funcionários, colaboradores com esse conhecimento, e esse conhecimento ele é recente, ele não era vivenciado há 10 anos atrás. Então, o profissional que quer entrar no mercado ou que quer permanecer no mercado, ele precisa buscar essa especialização para atender melhor o próprio cliente. É inadmissível que uma administradora, que hoje é toda departamentalizada, porque são vários setores, é setor de logística, é setor de compras, porque tem que dar todo aquele suporte ao síndico, é o setor de documentos, porque tem todo o arquivo digital, é a gestão financeira, é a gestão de prestação de contas. Então, você envolve N profissionais. O contador e o auditor hoje, ele está, por exemplo, diretamente relacionado à gestão de condomínios. A gente precisa ter o profissional especializado na contabilidade, na engenharia, no direito, na gestão, na mediação. Então, são diversas as áreas. Eu acredito que cada vez mais essa exigência é uma realidade para você ou entrar no mercado ou se perpetuar, ou permanecer. Lógico, com aquela filosofia, com aquela concepção pedagógica, como a gente coloca, de aprender a aprender. Continuar buscando sempre essa capacitação, essa especialização, para que a tua atuação seja realmente eficiente e eficaz para o condomínio, né? Eu penso dessa forma, essa variedade de profissionais é uma realidade, essa diversificação de profissionais. O que a gente precisa é compreender a necessidade da especialização. Feito, muito bem. Professor Egito, você é um dos defensores aí, junto com eu também, acho que todos os colegas aqui, da profissionalização dessa área. Você sempre vem falando especificamente do síndico profissional, né? E dentro desses princípios hoje que nós temos aí, de gestão condominial, com governança, compliance, auxiliares de administração, vamos trazer agora para a administração condominial. Este gestor, ele precisa se especializar, ele precisa ter o conhecimento, e eu gostaria que se você falasse um pouquinho também, até das responsabilidades civil desse gestor no âmbito dos condomínios, o que ele corre, o que ele está sujeito nos atos de gestão dele. Bom, para falar sobre esse tema da profissionalização, isso seria uma pergunta muito, muito complexa para responder em breves palavras, mas vamos tentar uma breve síntese, né, do que é a profissionalização e trazendo para o setor condominial. No estudo de sociologia das profissões, sociologia das organizações,
a regulamentação da profissão de médico e outras, nós percebemos que todas elas têm uma gênese em comum. De um lado, ao afastamento de um modo amador de execução e uma aproximação de uma técnica, de uma especialização, de um saber único, de um conhecimento diferenciado, não vulgarizado e não acessível a uma pessoa comum, né? Ele requereria, então, uma prática, um aprendizado e uma técnica que seria aprendida pelos seus pares. Daí a importância dos profissionais se auto-organizarem em termos profissionais para qualificação, para elevar o seu nível de saberes, de conhecimento, de técnicas, e desenvolver código de ética, desenvolver um corpo de disciplinas, uma identidade social, um campo de conhecimento próprio. E as profissões, elas surgem, todas elas, quando há um casamento da prática, há um intercâmbio dessas várias práticas, desses vários saberes praticados por diversos profissionais, diversos executores de diversos ofícios, independente de regulamentação estatal ou não, mas quando há o casamento desses saberes, desses conhecimentos adquiridos de modo informal com a academia. Então, quando a academia casa com a prática, há o surgimento de uma profissão, porque, de um lado, você tem o compartilhamento de conhecimentos que eleva a atuação de diversos profissionais e deixa aquele conhecimento não vulgarizado, não banalizado e relevante para a sociedade. De outro lado, você tem um olhar acadêmico em que você traz o conhecimento formal, onde o processo de ensino-aprendizagem ele é ministrado numa instituição regular, onde ele é oficializado, onde ele é estruturado, onde ele é planejado, onde há um ensino por intermédio de um professor, de um intermediário, de um educador. Essa é a gênese. Então, em breve síntese, o conhecimento informal com o conhecimento formal, né? Hoje em dia, nós temos muito conhecimento informal dos síndicos que atuam nas suas diversas áreas. Temos síndicos, sim, com qualificação, com formação, de repente, em engenharia, em contabilidade, em direito. E esse síndico tem um modo de perceber aquela atividade ou tem uma experiência única que, na medida em que ele vai incorporando aquele saber e vai compartilhando com outras pessoas, vai surgindo uma consciência de classe, uma identidade, um modo de agir. E eu vejo essa profissão surgindo, independente de qualquer regulamentação estatal. E, de outro lado, nós temos também o desenvolvimento desse conhecimento em sede de pós-graduação, em sede de conhecimentos, em sede de cursos regulares. Nunca se falou tanto em condomínio no Brasil afora. Bom, para as profissões já regulamentadas, como advogado, como contador, como administrador, como engenheiro, bastaria, então, procurar uma especialização que seria um aprofundamento do conhecimento que você recebe na sua universidade, que é um conhecimento geral, universalista, e aprofundar numa área de atuação onde você vai especificar, você vai detalhar, vai levar do geral para o individual, vai pegar a ideia, a teoria, a abstração e transformar em casos concretos. E ali você desenvolve conhecimentos únicos e saberes únicos. É o que nós temos visto nesse momento. Então, para as profissões que são regulamentadas, basta uma especialização, que seria a base dessa especialização, a vivência, a atuação há bastante tempo, a pesquisa, as soluções diante do caso concreto, as regras ordinárias de experiência, o empirismo, o erro, tentativa, acerto, e você sistematizar aquele conhecimento e começar a compartilhar com outros profissionais. Então, nós temos advogados condominialistas há muitos anos, levando a sua experiência e trocando com outros advogados condominialistas, até que se forma uma especialização pela prática. E quando essa prática ela se transforma num conhecimento acadêmico, ela pode ser compartilhada, ela pode ser levada para outros advogados, então, aprenderem. No mesmo sentido, temos administradores, temos contadores e temos engenheiros. Por isso, podemos dizer que surge a especialização nessas diversas áreas, mas são profissões já regulamentadas. Nenhuma lei diz que você tem que fazer um curso para ser um advogado condominialista, até porque a OAB ela não especializa as diversas áreas de atuação. Na engenharia, desconheço que exista um engenheiro condominialista, talvez o tempo é que vai mostrar a relevância dessa especialização. Mas esse é um caminhar para um olhar mais acurado, mais técnico, para alguém que detém experiência para interpretar aquele fenômeno, interpretar aquela área de atuação e poder dar melhores soluções com base na sua experiência e no seu conhecimento.
Eu penso que nós aqui, como coordenadores e atuantes na área condominial, somos trabalhadores da primeira hora, onde nós conseguimos sistematizar esse conhecimento que está esparso. Em administração se diz que é o conhecimento das organizações, é o conhecimento que você extrai, é o conhecimento tácito ou implícito, você extrai do colaborador e você sistematiza e cria. Então, esse é um momento criativo, um momento de compilação, de codificação, de estruturação de um ramo de saber. Penso eu que seria uma gestão condominial, uma advocacia condominial e outras outras especializações na área condominial. Com relação ao síndico, especificamente, quando eu faço alguns debates e falo que o síndico, o dito profissional, externo, o que vive aquela área com habitualidade, com caráter econômico, que faz daquilo um modo de viver, que não é mais um amador, ele exerce aquele ofício em caráter profissional, ele começa a se afastar de um modo não técnico, de um modo empírico no exercício da sua atividade, eu defendo que haja, primeiro, a constituição de uma profissão. Porque eu não entendo, como diz lá Savigny, que você cria uma PJ por uma canetada, né? Nós não criaremos profissões por canetadas. Todas as profissões são formadas no seio da sociedade, elas desenvolvem um corpo de conhecimentos único, elas se auto-organizam nos seus pares, elas se qualificam, elas ganham relevância na sociedade, e aí temos, então, uma profissão, certo? Eu entendo que o síndico está num momento de qualificação, num momento de organização, num momento de desenvolvimento de saberes, de pesquisa, de intercâmbio de práticas, de troca, de beber de outras ciências. Mas lembrando que as profissões multidisciplinares, como é a administração, por exemplo, elas têm esse viés mais generalista. Então, um administrador a seu turno, um síndico, um gestor da propriedade condominial a seu turno, a formação dele é generalista, porque aí eu chego na conclusão, né? Tentando compilar em poucos minutos, eu acho que eu não fui muito feliz, mas um síndico, como profissão multidisciplinar, com formação multidisciplinar, ele é uma decorrência da administração. Um administrador ele tem formação na qual ele estuda disciplinas de sociologia, ele estuda disciplinas de psicologia, ele estuda disciplinas de direito e legislação, ele estuda disciplinas de gestão propriamente dita e administração, como processos gerenciais, administração estratégica, liderança, motivação, comportamento, teoria das organizações, teorias dos sistemas, enfim. Um administrador ele já é multidisciplinar por excelência. Por isso é que eu vejo no síndico, no gestor da propriedade condominial, o futuro do condomínio. Por quê? É o gestor que administra o condomínio. É o gestor que tem que ser qualificado para saber da importância do advogado condominialista. É um gestor que tem que ser qualificado para compreender que ele terá que contratar uma administradora, por exemplo, que tenha registro em tal ou qual conselho. É o gestor que terá que saber da relevância das manutenções prediais, né, dos deveres que estão previstos lá no artigo 1348, por exemplo, né, quais os profissionais que ele precisa se socorrer. Será o gestor que daqui a pouco vai ter que fazer a prestação de contas e essa prestação de contas terá uma oitava maior da atual, não será mera entrega de pastinhas. A prestação de contas deverá vir acompanhada de relatórios de gestão, de cronogramas de obras que ele tenha realizado, de planejamento, de organização, de metas, enfim, uma série de conhecimentos que cada vez mais será exigido de um gestor que se diz profissional, que é qualificado e que começa a ganhar espaço na sociedade condominial. E se nós, advogados condominialistas, queremos ser contratados e reconhecidos, sim, de um lado devemos lutar na nossa área pela qualificação da nossa profissão, mas de outro, nós devemos lutar pelo condomínio como um todo, porque não pode ser uma área de amadores. O gestor do condomínio, o capitão, o diretor, né, daquela nau, ele não pode ser um leigo, né, ele não pode ser uma pessoa ignorante. O conhecimento não custa caro, experimente a ignorância. Um gestor, ele precisa ser qualificado. Peter Drucker dizia que o futuro e a viabilidade da nossa sociedade, em todos os sentidos sociais e econômicos, depende de bons gerentes, depende de bons gestores. Por isso precisamos que o síndico, que exerce aquela profissão, aquela atividade de modo profissional, de modo técnico, de modo não amador, de modo habitual, né, e de modo comercial, que ele tenha qualificação, que ele seja uma pessoa que domine as áreas de conhecimento, que ele saiba da relevância dos outros profissionais. Eu tenho certeza que teremos mais espaço quando tivermos gestores mais qualificados. Por isso, a minha luta sempre é pela qualificação do gestor. Eu acho que não dá para a gente avançar muito, Ozaim, nesse tema em tão pouco tempo, mas em breve síntese seria isso. Profissionalização como um modo de afastamento de uma execução amadora, ela se dá
pelo casamento com o conhecimento. Acho que o nosso papel aqui, dos meus colegas, é justamente esse: é levar o conhecimento, é levar a pesquisa acadêmica, produção de artigos, debates, eventos, e aí nós teremos um olhar muito mais rico para o condomínio, que é uma organização social única. O condomínio, até hoje, não conseguimos entender a sua natureza jurídica dentro do meio jurídico. Por exemplo, se ele é uma associação, não é uma fundação, não é uma empresa, não é um partido político, não é uma igreja. O condomínio é uma entidade única e, no meio das organizações, o condomínio não é uma empresa, não tem fins lucrativos, não é uma organização, talvez, sem fins lucrativos. A importância de olhar para essa instituição e descortinar, estudar, pesquisar, compreender, entender. Porque, como disse nosso professor Espímpolo, muitas pessoas vivem em condomínios no nosso Brasil. Talvez 1/3 das famílias residam em condomínios. É o fruto do trabalho de toda uma vida de muitas famílias, é o patrimônio e deve ser muito bem valorizado. Maravilha, muito boa a exposição, certeira, muito boa mesmo. Eu sei que esse tema é um tema da profissionalização, é um tema que não dá para fazer em uma breve síntese, mas enfim, a gente gostaria de dar uma pincelada, dar uma passeada em todos os temas, né? E dentro desta quarta revolução industrial, que sempre eu procuro me localizar no tempo, né? É importante a gente falar sobre o tempo atual, né? Hegel já falou isso, né? Que é interessante, até quando você vai legislar, você tem que saber o momento em que você está fazendo, né? Que você está. Então nós temos que ter consciência que nós estamos em plena quarta revolução industrial, está havendo uma quebra de paradigma, novas profissões vêm nascendo e os condomínios são a realidade. É uma realidade, é um grande nicho, são grandes movimentadores na cadeia econômica do país, sobretudo na cadeia estadual, na cadeia municipal, sobretudo, são grandes arrecadadores para a municipalidade, na área de prestação de serviços, quantos serviços são prestados no condomínio. E é importante a gente falar que nós não estamos aqui a falar tão somente do condomínio em edifício, né? A REURB, por exemplo, agora ela trouxe outros tipos de condomínios que foram regulamentados, condomínios de lotes. Quantos condomínios de lotes que eram administrados ou que até hoje são administrados através de associações. Esses condomínios de lotes, por exemplo, precisam de um profissional que tenha conhecimento para transformar esses condomínios de lotes administrado por associação em um condomínio de loteamento, conforme a legislação, né? E nós temos vários tipos de condomínio urbano simples, por exemplo, que veio para regulamentar essas casas germinadas que muitas vezes foram construídas aleatoriamente, que não tinha legislação, né? Direito real de laje, além do REURB, trazer para regulamentar essa área, né, daquelas pessoas que moram na laje de baixo, na laje de cima, muitas vezes as famílias. Isso foi até uma função social dessa lei que veio para regulamentar essa parte do mercado. Mas isso aí também, eu estava até conversando, parece-me que ontem com o Espímpolo, é um grande nicho para o mercado, né? Um grande nicho. Só que para você fazer um direito real de laje, que hoje você pode construir um sobrado, por exemplo, tem pessoas que querem fazer, que é um condomínio também, kitnetes embaixo, kitnetes em cima, 3 andares, é um direito real de laje. Você pode pegar com base na lei e ir no cartório pedir para, inclusive, individualizar a matrícula daquelas unidades. Você não precisa fazer uma incorporação imobiliária. E isso o especialista em condomínios, na área condominial, ele tem que conhecer também, né? O direito condominial, por exemplo, ele não é só do artigo 1331 ao 1358 A e B do Código Civil, ele é muito mais amplo, né? Mas, falando em especialização, Henrique, eu gostaria de falar também, já que nós estamos debatendo a especialização da área condominial, eu gostaria que você desse umas pinceladas, e eu vejo excelentes jurisprudência, por exemplo, aí do DF, né? O DF,
os tribunais do DF são muito atuantes na questão jurisprudencial, assim como do Rio de Janeiro e até mesmo do estado de São Paulo. Não tanto o Tribunal do Piauí como o Tribunal aqui do estado do Mato Grosso, até porque nós não temos tanta densidade demográfica como a região de vocês, assim. Existe a jurisprudência também, mas não é produzida maciçamente. Então, professor Henrique, precisamos ter varas especializadas, porque quando a gente fala especialização, nós temos que falar também, não adianta nós temos o gestor especializado, não adianta ter o advogado especializado, mas eu penso que a justiça também, né? Os juízes também, principalmente os assessores. A propósito, ontem eu tive a grata satisfação de receber um telefonema do desembargador Marcos Machado, aqui do Tribunal de Justiça aqui do estado do Mato Grosso, aonde ele me convidou, ele é diretor da Escola da Magistratura aqui do estado do Mato Grosso, me convidou para que formulasse um curso de uma carga horária não tão relevante, média, para que fosse dada na Escola da Magistratura para magistrados e assessores. Então eu gostaria de saber, é importante dentro dessa especialização, a especialização também dos nossos tribunais, essas pessoas também são potenciais clientes, diga-se de passagem, para esses cursos de especialização? Com certeza, né, Zay? O mercado é muito grande, como nós já falamos aqui, e a necessidade do juiz bem decidir, entregar a prestação jurisdicional para atender os anseios da coletividade é muito importante. Por hora, a gente vê algumas jurisprudências que a gente fala, não é possível isso, né? Claro que aí o Airbnb chegou no STJ, né? A questão de animais em condomínios, foi de um caso aqui do DF, então a gente percebe que sim, né? Se tivéssemos varas especializadas, seria bem mais fácil o trabalho, né? A entrega da prestação jurisdicional e também da atuação dos advogados, dos gestores também, né? Fazer cumprir as regras, as obrigações ali, o regimento, a convenção dos condomínios. E tão importante também essa participação do judiciário, envolver nas questões condominiais, isso é muito relevante. A gente vê alguns juízes, alguns desembargadores que já têm essa carga, né, da ideia de viver em coletividade. E a gente sempre fala também da importância de você conhecer o mercado, conhecer a atividade do condomínio para você poder julgar, você entregar prestação jurisdicional, entregar a sua advocacia, né? Fazer uma boa gestão, você tem que conhecer. E pensando nisso, a nossa pós-graduação, ela é voltada para a prática, né? Com gestores, com todos participando nisso, profissionais gabaritados, como o Dr. Miguel Zain vai estar na nossa pós, o Dr. Francisco Egito, entre outros colegas aí do mercado, o Edson Sampaio, aí do Ceará, e com diversas temáticas, né? Lei Geral de Proteção de Dados, mediação de conflitos, várias questões muito relevantes que a gente vê para formatar uma boa grade curricular. E é importante, sim, levar esse conhecimento para a coletividade, né? A gente pensa também em criar cursos de extensões para atingir essas áreas também, né? É importantíssimo para todos conhecer o condomínio para bem gerir, para bem aplicar as regras, né? Perfeito, muito bem. Professor Márcio, nós vivemos um momento, né, que eu sempre falo, a questão dessa mudança do estado que nós estamos, do amadorismo, passando num estado de transição, passando para essa parte profissional. Nós que todos aqui estamos no mercado, a gente sabe que muitos cursos são oferecidos, cursos livres, né? Que esses cursos, diga-se passagem, eles contribuíram sim para trazer o conhecimento para todos e eles vêm contribuindo também, né? Mas agora eu gostaria de falar de profissionalização. A gente vai falar em profissionalização, aí é o que vem em mente a princípio. A questão, por exemplo, de você ter uma credibilidade de quem está oferecendo esse curso, né? Questão, por exemplo, de uma carga horária desse curso. Eu gostaria que você falasse um pouco
essa questão, porque hoje a gente vê muito no mercado, às vezes pessoas que fizeram esses cursos, não tenho nada contra os cursos, mas às vezes, muitas vezes um curso com uma carga horária não tão relevante e às vezes se intitular, já sou um profissional, estou um profissional. A profissionalização, ela passa por isso aí, o que precisa realmente o profissional, ele precisa do diploma dele, da certificação. Fala um pouco para mim sobre isso aí. Muito bem, professor Zain. Realmente, nós vemos que há, como você disse aí, uma transição do amadorismo para o profissionalismo. E nós estamos vivendo esse tempo, né? Eu sei que talvez eu não viva para ver o final disso, até porque o final disso não é tão perto, infelizmente não está tão perto, né? A gente ainda tem um caminho longo a percorrer. Doutor Henrique, você disse bem, né, que nós precisávamos de varas especializadas em condomínios. Esse talvez seja o nosso outro objetivo próximo, né? Até pela Comissão Nacional e Especial de Direito Condominial. Desculpe, não é Covid. Então, nós temos estamos nesse hiato, né? A gente está caminhando, sim, para o profissionalismo, e aí com pessoas como o Dr. Francisco Egito, a doutora Patrícia, Henrique e outros mais, né, que estão buscando aí dar oportunidades de forma profissional e qualificada para alunos trabalharem nessas áreas, isso faz parte desse processo, né? É certo que nós temos aí muitas áreas para caminharem juntas conosco, como além da advocacia e da administração, temos a engenharia, temos a arquitetura, temos a contabilidade e outros conselhos que precisam se fortalecer também, talvez até criando comissões, né? Eu sei que o CRC, o CRA já tem algumas comissões, o CRC também, nessa parte de condomínios, mas é muito importante isso para a formação profissional. Cursos curtos, eles são importantes também para dar uma noção rápida, de alguma forma, para alguém que queira, de repente, ter um tiragosto do que é aquela área e para ver se ele vai querer realmente entrar de cabeça no mercado condominial. Mas quando você pretende entrar no mercado condominial, não basta um curso desses de 10, 20, 30 horas, até porque você não tem a profundidade neles. Quando falamos de profundidade, eu posso dar um exemplo aqui do nosso curso de pós-graduação. Só na parte, como nós dissemos aqui, de conceituação, historicidade, nós temos 12 horas de aula. Depois, mais 12 horas de aula de incorporação imobiliária, a gênese do condomínio, o início do condomínio. Então, só aí já são 24 horas, então só 2 horas, 2 aulas. No total, a carga horária é de 432 horas. Então, fica difícil você fazer comparação desses outros cursos, né? E aí, assim, como o professor Egito, eu tenho acompanhado algumas palestras dele, né, em relação à profissionalização de síndicos, é preciso, sim, que se tenha qualificação do profissional que vai atuar como síndico. E esse profissional, infelizmente, muitas vezes, como nós estamos nessa transição ainda, nós não chegamos no ponto de ter aquele profissional com graduação que vai buscar uma pós-graduação numa área específica, porque nós não vamos ter graduação em direito condominial e não vamos ter uma graduação em gestão condominial, pelo menos não tão cedo. Então, nós teremos apenas especializações que vêm depois do que você já fez, no caso, direito, contabilidade, administração, engenharia. Então, você tem que se posicionar nessa pós-graduação. E aí você, como síndico, como advogado, como contador, como engenheiro, você terá a possibilidade de conhecer, como já foi falado aqui inúmeras vezes, por ser a parte condominial, a área condominial multidisciplinar, o engenheiro precisa entender do direito, o engenheiro precisa entender da administração, assim como o administrador precisa conhecer do direito e precisa conhecer de outras áreas. Todos precisam conhecer as suas respectivas áreas, né? Até tem uma frase do André de Rose,
ele é aí um professor de yoga, escritor, ele fala que quem não se preocupa com gestão fica com indigestão. Então, a gente precisa da teoria, precisa do direito, precisa de todas as teorias de todas as áreas. Mas a gente precisa de gestão, e falta muito isso nos condomínios hoje. A gente não tem gestão nos condomínios. Infelizmente, é preciso que tenha, porque a grande causa de conflitos e de problemas nos condomínios é por falta de gestão. Eu posso dizer que, quando nós começamos a pensar numa pós-graduação, essa que já está finalizando, eu tive com grandes nomes do direito e da gestão condominial, principalmente na capital de São Paulo. Eu posso dizer aqui alguns nomes, né, com o Gabriel Carpá, que é da parte de gestão, da parte de plano diretor, por exemplo. Ele é o criador dessa disciplina de plano diretor em condomínios. Estive com o Rodrigo Carpá, com o Ricardo também, a família. Estive com o Alexandre Marques, com outros nomes, grandes nomes, Rubens Karma, para a gente conversar o que a gente precisa fazer para dar ao mercado condominial o lugar que ele merece. Então, o lugar que ele merece é esse, onde as pessoas tenham oportunidade e capacidade de fazer um curso e elas saiam dali preparadas. E assim, por incrível que pareça, né, nessa pós-graduação nossa, a maior parte dos alunos, mesmo antes de terminar a pós-graduação, já estão colocados e recolocados com muitos clientes, né? Por quê? Eles têm uma visão muito ampliada, uma visão macro, né? Não é uma visão simplista, né, de pagar conta, de fazer uma previsão orçamentária bem simples, uma prestação de contas. O gestor, ele é muito mais que isso. E aquela figura do síndico, né, do seu João, da Dona Maria, está fadado à finalização. Ainda existe uma pesquisa aí que mostra que o síndico morador, ele é ainda a maioria dentre os síndicos no Brasil. Mas a gente está caminhando para que se mude isso. E eu tenho certeza que isso vai mudar. Vai acontecer essa mudança. Eu também tenho certeza, como eu disse, que eu não vou presenciar isso lá no fim. Mas eu tenho certeza que, de alguma forma, nós cinco aqui, incluindo o professor Miguel Zain, vamos contribuir para que isso aconteça. Então, como se diz, cada macaco no seu galho, nós temos que colocar professores. Não adianta o advogado falar de engenharia, não adianta o administrador falar de direito. Cada um precisa estar na sua disciplina. Nós tivemos aqui, por exemplo, no ano passado, infelizmente, né, com o passamento do professor Silvio Capanema, mas ele veio presencialmente dar uma aula na nossa pós-graduação de condomínio de lotes e outros condomínios. Então, assim, uma propriedade que só ele tem. Então, nós precisamos levar isso para o nosso curso. Pessoas, professores, com especialização definida naquela área. Eu não posso falar de engenharia, da NBR, de reformas, eu não tenho essa propriedade para falar isso. Então, eu tenho um engenheiro que é dessa área condominial para falar disso. A nossa próxima aula da pós-graduação é sobre segurança periférica, segurança do condomínio. O que é que o gestor precisa entender? Ele não precisa saber executar, mas ele precisa entender o que é que se passa, o que acontece, para ser um bom gestor. Então, teremos um profissional de gestão de risco dentro dos condomínios, uma aula de sustentabilidade para o condomínio. O que é que o condomínio pode fazer? Isso tudo agrega para todos. E como, voltando à sua pergunta e finalizando, professor Zain, a profissionalização, ela é muito importante para isso, porque você forma uma pessoa para trabalhar exatamente naquilo. Ela sabe o início, o meio e o fim do planejamento do condomínio dela, seja na área de gestão, seja na área do direito, ela precisa disso. Então, é muito importante. E os cursos com carga horária baixa são importantes? São, para dar uma noção, mas não dá para você sair de um curso desse e dizer que você está preparado para o mercado e preparado para ser um gestor de um condomínio, porque um condomínio exige, aí, como o professor Egito disse, a Patrícia
e o Henrique, tem muita coisa envolvida e você só vai entender isso num curso com uma carga horária de pelo menos 360 horas. Maravilha! Excelente exposição. Muito bom mesmo. Bom, queridíssima Patrícia, veja bem, nós estamos falando em especialização, né? Sabemos que na especialização nós precisamos de quê? De docentes, né? Obviamente, esses docentes têm que ser especializados. Uma das funções também desses cursos, o qual eu me orgulho aí de fazer parte como um dos docentes aqui de todas as instituições aqui, que nós estamos falando também, justamente você formar docentes também, né? Nós temos hoje uma carência, muitos, às vezes na área, se intitula especialista, mas você vai ver a titulação, às vezes a pessoa não tem nenhuma especialização, né? Eu gostaria que você falasse também, justamente para falar um pouco sobre os docentes, a importância desses docentes num curso, né? E falar também se é importante também a criação desse outro nicho, que são os docentes, justamente porque esse Brasil aqui, se você pegar do Iapoque ao Chuí, é enorme, nós temos condomínios em todos os estados, né? E precisamos de docentes em várias instituições, e nós sabemos, todos aqui sabemos a carência também que temos de profissionais nessa área. Esses cursos seriam também importantes para trazer à tona esses docentes para amanhã depois falar sobre o condomínio? Miguel, você tocou num assunto muito interessante, porque muitos se questionam, junto às próprias instituições de ensino, essa regularidade dela junto ao MEC, porque no momento que nós surgimos no mercado, tudo isso também é alvo de questionamentos, e é necessária essa transparência, porque aí vem a credibilidade. Mas o próprio MEC, para autorizar e credenciar uma instituição de ensino, ele tem esses pré-requisitos que devem ser observados pelas instituições. A Faculdade de Santa Teresa, inclusive, dentro da sua grade, ela se preocupa sempre em colocar que é necessária a metodologia de pesquisa como uma das disciplinas, mas também a didática do ensino superior, porque é necessário que nós formemos professores na área de gestão e de direito condominial. E essa disciplina de didática do ensino superior é que vai habilitar o profissional, ao concluir a pós-graduação, para ir para a sala de aula de cursos superiores, de formação de outros profissionais, né? Então, essa grade prevê essa qualificação, essa formação e essa qualificação. E esse pré-requisito também tem percentuais. Eu preciso de doutores, mestres e especialistas dentro da grade de professores que vão ministrar essas aulas. E nós, enquanto instituições, aqui eu fico na parte da coordenação, da especialização da área condominial, da área imobiliária, mas nós temos a nossa coordenadora geral, por exemplo, que está fazendo pós-doutorado em Salamanca. Então, nós precisamos ter um corpo técnico qualificado para poder formar e especializar esses profissionais, né? Agora há pouco o nosso colega dizia, é necessário a gente estar formando, porque a gente está formando professores em direito, nós também estamos formando profissionais na área da engenharia, da contabilidade, da administração. Sim, esses profissionais que prestam serviços na área deverão estar buscando esse conhecimento de forma complementar, porque há pouco nós estávamos aqui a criticar os cursos de síndico profissional, os cursos de carga horária mais reduzida. Isso é uma realidade. Aqui mesmo no Piauí, nós somos uma das precursoras em trazer o curso na área de síndicos. E por que essa necessidade? Porque, infelizmente, nós temos síndicos que não têm a graduação nenhuma. E eles precisam, para fazer essa gestão, dessa noção mínima, dessa noção básica que está nos cursos de síndico. Os cursos de síndico hoje, eles já perceberam a demanda e a necessidade de aumentar a carga horária. Hoje você vê um curso de pelo menos 30 horas, porque senão nem curso é.
no intuito de trazer o conhecimento básico da legislação condominial. Mas um curso de síndicos, ele não consegue agregar todo o conhecimento que uma especialização pode proporcionar. Agora, há pouco, o doutor Márcio traz aí a carga horária dele, que é extremamente grande, eu diria, né? É uma carga horária necessária para trazer o essencial do conhecimento na área da gestão de condomínios. O nosso aqui não alcança essa carga horária, aqui no Piauí a gente vai com a carga horária mais reduzida, mas a gente tem esse propósito, numa carga horária menor de 360 horas, formar esses profissionais, especializar esses profissionais, para que eles façam essa gestão com esse conhecimento. Porque quando a gente falava agora há pouco da necessidade de trazer um tema, igual você trabalhar um eixo temático, que é segurança dentro dos empreendimentos imobiliários, que é trabalhar um eixo temático como mediação de conflitos, outro eixo que é engenharia, acessibilidade. É inviável você discutir tudo isso e mais o direito, que é o essencial também, dentro de um curso de 30, 40 horas. Não deu mais. Então, para a gente poder ter gestores comprometidos e profissionalizados, como a gente está colocando aqui, requer essa capacitação, essa formação e essa especialização. Agora há pouco, Francisco Egito falava justamente dessa fragilidade de gestores que nós temos no mercado, com pouco conhecimento ou quase nenhum. E ainda é uma realidade. Eu vejo grupos de síndicos que se perguntam o que é um NBR. Então, o síndico que ele está na gestão e não sabe o que é um alvará, e não sabe o que é um habite, isso é uma realidade do nosso dia a dia. E você encontra isso nos condomínios de baixa renda, como os condomínios do Minha Casa Minha Vida, e encontra isso até nos condomínios de alto padrão, porque ainda no grupo dos moradores, as pessoas não têm mais interesse em assumir essa responsabilidade. A grande realidade que a gente percebe é que quando fazem esses cursos de síndico de 30, 40 horas, tem alguns que desistem de ser síndico, entregam o cargo, porque tomam conhecimento de tão grande é a responsabilidade do gestor que está ali à frente daquela administração, daquele empreendimento. E deixam de querer arriscar, porque se percebem que não tem aquela capacidade técnica, não tem aquele conhecimento necessário para fazer aquela gestão, acabam por entregar o cargo ou não mais concorrer a uma reeleição. E aqueles que, por necessidade ou por paixão, continuam ou insistem em permanecer no trabalho de síndico, acabam buscando hoje essa especialização com o intuito até de ter esse diferencial, de se destacar. Tem alunos que estão saindo dessa pós de direito imobiliário e já estão buscando a matrícula na pós de gestão. Por quê? Porque eles já perceberam que quando você tem aula de professores com didática, que vem transmitir o conhecimento de uma forma, eu diria até lúdica, né? Porque não é tão fácil para um engenheiro falar de engenharia condominial em sala de aula. Mas nós temos professores excelentes no nosso Brasil aí, com uma didática extremamente fácil, acessível, que consegue transmitir esse conhecimento para os alunos da área de gestão condominial. E, da mesma forma, as outras áreas. O que nós precisamos é estar sempre à procura desses professores, desses mestres, desses especialistas, que transmitam esse conhecimento de uma forma clara, de uma forma acessível. Nós temos aqui profissionais nessa bancada, como você, Miguel Zarin, como o professor Francisco Egito, professor Márcio Cipolo, que simplesmente fala do direito de uma forma muito tranquila, muito clara, muito fundamentada. E quando isso acontece numa sala de aula, o aluno consegue colocar em prática. E aí sim, nós vamos ter gestões condominiais eficientes, um resultado bastante positivo para a sociedade e para os moradores de condomínio. Eu acho que o caminho é esse, realmente. Maravilha. Gostaria de fazer alguns comentários em cima do que o Márcio falou e do que a Patrícia colocaram também, ambos, né? Sobre alguns pontos, se me permitir. Agradecer a nossa audiência, que está excelente, muito boa, tá? Muitas pessoas participando, falando em mestres, professores. Eu gostaria de mandar um abraço na pessoa do meu queridíssimo Alexandre Marques, a quem eu considero um dos melhores docentes, uma excelente didática,
aí da área condominial, é o queridíssimo Alexandre Franco, nosso colega aí do Rio de Janeiro também, ele é professor, e a nossa queridíssima, para não ficar brava, porque depois ela fica brava comigo, mas é minha amiga, mas é uma excelente professora, Ana Pretel, é a rainha da área da mediação, da arbitragem, isso aí é com ela que manja isso aí, né? Então, eu gostaria de mandar um beijão para todos vocês. E é óbvio, Egito, faça suas considerações, a tribuna é nossa, livre aí, fica à vontade. Queria comentar algumas dificuldades que encontrei quando montei o primeiro corpo de professores. Primeiro ponto, encontrar alguém para falar de administração. Foi uma dificuldade, assim, hercúlea, né? Acho que das 12 tarefas de Hércules, Leão da Nemeia, a Hidra de Lerna, isso tudo foi brincadeira. Encontrar um professor de administração foi muito difícil. E eu recorri hoje a um colega, né? Mas foi meu professor na época, um grande incentivador. Eu recorri a ele e falei: professor, você aceita o desafio de dar aula de administração para condomínios? E ele tem 2 mestrados, está finalizando o doutorado agora na IFRJ, por muitos anos foi professor de várias instituições. Ele falou: Egito, eu aceito, eu só vou ter a dificuldade porque eu não conheço a área condominial, de fato. E aí, as aulas que ele ministrou foram excelentes em termos acadêmicos. Ele trouxe toda a visão ampla dos processos gerenciais da administração, falou das funções planejamento, organização, direção, controle, eficiência, eficácia, falou do condomínio como uma organização social, enfim. Mas a dificuldade dele foi encontrar exemplos mais tangíveis e concretos para que o aluno tivesse uma proximidade e compreendesse melhor a matéria. Não lhe faltou didática, muito pelo contrário, mas faltou vivência, faltou experiência. E o aluno, alguns me perguntavam depois, falavam: olha, professor, ele tem muita experiência na área de administração, nós percebemos isso, é um erudito, é alguém com muito conhecimento e tal, mas como é que eu aplico isso ao condomínio? Alguns não, alguns conseguiram perceber e construir um modelo teórico, um modelo de compreensão da realidade, com base naqueles processos gerenciais, nas funções administrativas, e já começaram a construir. Falavam: Egito, que legal, eu então posso fazer um planejamento para o meu condomínio? Como é que seria um planejamento aplicado à realidade do condomínio? Então começaram já a construir e trabalhar aquilo, mas eu sinto que faltou para o professor experiência prática. E aí, recentemente, ele me ligou. Ele está dando aula nas 2 turmas de pós-graduação de Direito e Gestão. Ele me ligou e falou: você vai rir. Eu falei: eu já estou rindo desde já. Eu não tenho o dom da presciência, não tenho o dom da telepatia, mas eu acho que eu captei alguma coisa daí. Ele falou: rapaz, você não adivinha? Eu falei: adivinho. Mas fala para mim. Ele falou: virei síndico, fui eleito aqui no meu condomínio. Eu falei: professora, tudo que eu queria. Não que eu queira o seu mal, não. Eu sei que você vai conseguir implementar uma boa gestão, mas você precisa dessa leitura de mundo. Paulo Freire dizia: para você ensinar e alfabetizar, você tinha que compreender o mundo que circundava o educando. Ele usava daquele mundo ali para alfabetizar. Então, ele conseguia falar para pessoas de diversos lugares do Brasil e levar aquela mensagem e ter uma aproximação. Com certeza, hoje, esse professor que tem 2 mestrados e doutorado, finalizando, em administração, em ciências, teoria da organização, teoria dos sistemas, em ciência da informação, ele vai olhar o condomínio de uma outra forma. Então, ele tem muito para trazer e muito para aprender. Essa é uma dificuldade que eu senti. Para os advogados já foi mais fácil, nós tínhamos nomes até em abundância, porque o direito chegou primeiro. Eu falo que o direito chegou primeiro porque o condomínio, desde a sua gênese, lá no loteamento, parcelamento do solo, incorporação, fração ideal, construção, lá na sua gênese, o condomínio ele já está muito próximo, porque o condomínio ele é uma decorrência do direito de propriedade. O condomínio ou codomínio é a propriedade compartilhada, né? É um modo do exercício, não o direito real em si, mas a incorporação é uma operação complexa. Nós temos aí a construção de um empreendimento. A partir do momento que aquele condomínio ele é instalado, ele passa a ter um regramento interno, ele passa a ter muitas questões do direito. O Código Civil traz a estrutura, a Convenção traz a sua Constituição, enfim, tudo é termo muito jurídico.
Mas aí nós incorremos no erro, e eu já senti, de certa forma, que os colegas estão muito conscientes nesse ponto, nós incorremos no erro, como advogados e como juristas, de achar que o condomínio só é uma realidade jurídica. Eu vejo aqui que isso está muito claro para os meus colegas e para o mercado que não, que o condomínio ele é multidisciplinar, que dependemos de gestores, dependemos principalmente de administradores para uma boa administração condominial e que o condomínio possui outras dimensões e outras realidades. E aí, uma outra dificuldade também, Zé, é a seguinte: além de não termos quase administradores na área, e claro, eu vou ressaltar aqui minha amiga Márcia Montalvão, meu amigo Rafael Veloso, aqui de Niterói também, administrador e contador, síndico profissional, dono de administradora de condomínios, a esposa do Anderson Machado, de Brasília, que é administradora, síndica profissional, tem uma colega de Curitiba também, que ela é administradora, síndica profissional, dá aula no Secov, enfim, conheço alguns, Brasil afora, mas eu vejo ainda de forma muito tímida um movimento em alguns conselhos profissionais, né? É claro, o CRA criou algumas comissões, o CRC também criou, eu faço parte aqui do Rio de Janeiro, eu sou coordenador da Comissão de Contabilidade Condominial, criaremos uma no CFC, uma no Federal, para tentar normatizar alguns pontos, enfim, mas há pouco material na área da contabilidade e na área da administração. Então, é mais um desafio começarmos a escrever, trabalhar, pesquisar, debater nessas duas áreas principalmente. O direito é mais rico, o direito tem mais profissionais, né? Mas isso não faz do condomínio uma realidade jurídica e existem outras dimensões. Seriam essas considerações que eu queria colocar. E o ponto importante também, quando nós falamos dos gestores, nas funções tidas gerenciais clássicas, né? Desde Taylor e Fayol, que são os pais da administração, e a administração recebe uma herança de dois engenheiros, né? Um no chão da fábrica e o outro numa visão macro da organização. Todos trouxeram a sua contribuição inicial para a ciência da administração. Claro que ela vem lá desde as construções das pirâmides, né? Isso é na época do meu bisavô, não estava lá para contar, não estava no Egito, mas ela recebe contribuição dos romanos, da Igreja Católica, enfim, ela recebe contribuições de várias entidades ao longo do século, até dos filósofos, mas depois ela recebeu contribuição da área humana, recebeu contribuição dos sociólogos, enfim, é uma ciência multidisciplinar. Mas um ponto importante, que é relevante considerarmos, né, sem ser redundante, é que a função gerencial mais nobre de todas é a função diretiva. Ela é mais importante que o planejamento, ela é mais importante que a organização, ela é mais importante que o controle, ela é mais importante, talvez, do que todas as outras funções gerenciais e as decorrências, que é a direção. Porque a direção, ela é técnica, mas é no estado da arte. Esse é um ponto muito, muito importante. E são gestores profissionais, capacitados, que vão fazer diferença. Olhe para qualquer organização que você conhece com ou sem fins lucrativos. A presença dos administradores, a presença dos gestores qualificados, com um bom corpo de assessoramento que faz a diferença. A administração é muito importante para as organizações. E o condomínio, como organização social que precisa ser estudado, precisa ser entendido, precisa ser compreendido, e o profissional multidisciplinar que pode fazer isso seria um gestor da propriedade condominial, é o que eu defendo, uma graduação inicialmente respeitando todas as dimensões e desigualdades do Brasil e disparidades, seria uma graduação tecnóloga de 2 anos, nos mesmos moldes da gestão de negócios imobiliários que existe hoje. Eu tive a alegria de fazer e aprendi muita coisa na gestão de negócios imobiliários que não aprendi no curso de técnico em transações imobiliárias, que é o TTI, que é o requisito para ser corretor de imóveis, nem aprendi na faculdade de Direito. Nesse curso de gestão de negócios imobiliários, por exemplo, eu estudei condomínio, e na faculdade eu só vi talvez 1 ou 2 horas em direitos reais, um pouquinho de condomínio. Nessa graduação específica, eu aprendi muita coisa. Falar que eu conheci o condomínio social há tempos atrás, eu não sabia, isso lá em 2009, talvez, né? Eu só trabalhava na área imobiliária propriamente dita, não na condominial. Lá eu estudei Estatuto da Cidade, parcelamento do solo, sistemas gerenciais, que são questões mais próprias da administração, aplicado à realidade imobiliária. Estudei uma série de disciplinas muito interessantes e muito próprias da área imobiliária que eu não havia aprendido na faculdade do Direito. Então, eu penso que a solução para o futuro seria a criação de um curso de gestão da propriedade condominial com ênfase nos processos gerenciais, na administração, sistemas de informação, teorias da organização, direito e legislação, uma ênfase em sociologia, psicologia, ou seja,
seja, quase a grade da administração, mas focada e direcionada para a área condominial. A pós-graduação será muito importante, porque um profissional com formação em qualquer outra área, principalmente a área correlata, economia, engenharia, psicologia, direito, que são as áreas mais ligadas, talvez, ao condomínio, né? Uma das suas múltiplas dimensões seriam essas aí, esse profissional poderia fazer uma especialização de 2 anos, com uma carga horária mínima de 360 horas, que é o que o MEC preconiza, e esse profissional poderia, sim, atuar na área condominial e ter um título, um reconhecimento para trabalhar naquela área. Penso que seja assim. E aqueles síndicos que já trabalham na área condominial, se nós tivermos uma eventual regulamentação profissional, e hoje eu não defendo, nós não temos qualificação para isso, nós não temos corpo para isso. O que eu defendo é a pavimentação de uma estrada para chegar a um ganho social profissional, para termos qualificação para esses gestores, para termos conhecimento, para termos prestígio, para termos um código de ética, para termos uma organização em sociedade, e esses gestores terão um nível muito importante, terão reconhecimento na sociedade, e assim eles poderão clamar eventualmente que o Estado olhe por eles e que reconheça, né, que declare que a profissão que eles já constituíram, né, seja realmente reconhecida. Mas, via de regra, é uma profissão de livre exercício. Artigo 5º da nossa Constituição permite a liberdade de exercício profissional. Então, hoje nós temos uma grande contribuição de muitas ciências aí na área. Mas a minha fala seria realmente essa. Dificuldade de conseguir alguns professores, algumas áreas como contabilidade e administração. Pedimos sim que os administradores, pedimos sim que os contadores tragam a sua contribuição, que os conselhos profissionais abram espaço para esses profissionais falarem das suas respectivas ciências. Tem muito a acrescentar, né? E o advogado, claro, vai se especializar cada vez mais, mas o advogado vai precisar respeitar, porque não pode falar de gestão. Não é uma área que o advogado vai entender. Da mesma forma que o administrador, ele estuda lá a legislação na faculdade dele, mas ele é um operador da lei, né? Ele, como todo cidadão destinatário da norma, ele está lidando ali, mas qualquer parecer, qualquer ato jurídico relevante, qualquer consulta é com o advogado. Então, nós temos que respeitar cada profissão na sua área de atuação, sim, e quanto mais profissões, quanto mais profissionais, melhor será a geração de valor para a sociedade. Só finalizando, existe uma correlação na pesquisa, quero lembrar agora o nome do livro, Freidson, um autor americano, uma pesquisa que há uma nítida correlação entre profissionalismo e aumento do PIB. Não é despesa, você não está gastando dinheiro, você não está onerando o seu condomínio, você está onerando o seu condomínio com maus profissionais, com pessoas descapacitadas, com pessoas desqualificadas. Todo recurso lançado em educação, em conhecimento técnico, é centuplicado. Então, contratar profissionais é uma economia, vai livrar a sua organização de prejuízos, de fraudes, de erros crassos, de problemas. Então, existe uma nítida correlação entre conhecimento, profissionalização e aumento do PIB. Basta ver que, em economia, temos TNQ e TQ. O TNQ é o trabalho não qualificado, é um fator de produção que entrega pouco para a sociedade. O TQ é o trabalho qualificado, é um trabalho intelectual que entrega muito para a sociedade. Só finalizando, então, agora realmente, compare a produtividade média de um trabalhador japonês, um trabalhador alemão com um trabalhador brasileiro. E você verificará a importância de uma preparação, a importância do conhecimento para a geração de riqueza para a nossa sociedade. Aí eu encerro essas considerações que me cabiam falar nesse momento. Muito bom, maravilha, muito bom. Pessoal, eu gostaria também de mandar um abraço para a queridíssima Vânia Baeta, também é uma das docentes, amiga nossa, colega de comissão. Mas a grande realidade é que esse nicho de mercado condominial, ele traz oportunidades para várias profissões, né? Até por ela ser diversa, né? Como o Egito já falou e outros colegas também que antecederam já falaram, né? É multidisciplinar. Na realidade, ela traz a oportunidade aí para o advogado condominial, condominialista, para o próprio síndico profissional. É inevitável no futuro ter um gestor profissional. Qualquer país aí que você chega de primeiro mundo, ele tem um gestor daquela edificação. Se você for nos Estados Unidos e na Europa, ele tem essas figuras de gestor que hoje em dia administram. Os grandes shoppings, por exemplo,
que são condomínios, eles precisam daqueles gestor condominial ou daquele gerente predial. E esse gerente predial, ele tem que ter o conhecimento dessa área, né? A parte de engenharia, nós sabemos que toda edificação ela depende das manutenções necessárias. O artigo 1348, por exemplo, ele impõe a obrigação ao síndico da manutenção da área comum. Então, esse gestor, ou até mesmo um síndico que seja orgânico, ele vai ter que saber desse conhecimento e ele precisa desse profissional, né? Desse profissional que cuide daquela edificação. E o mesmo se aplica também ao arquiteto, né? Eu penso que os conselhos devem também começar a divulgar, mostrar esse mercado para os profissionais. E eu aqui honro muito a minha grandiosa OAB, a qual eu tenho a grande honra de fazer parte dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, aonde não está medindo esforços para fazer a criação de comissões de direito condominial em todos os estados, trazendo à tona a realidade do direito condominial. Isso precisa, os outros conselhos também, mostrar essa realidade para esses profissionais. Como, por exemplo, também os nossos colegas corretores de imóvel. As multipropriedades estão aí. Cada multipropriedade você pode ter a gestão na sua imobiliária, você pode fazer gestão daquela multipropriedade. Por exemplo, no Rio de Janeiro, você pode ter várias multipropriedades. Você pode criar essa multipropriedade até mesmo num condomínio edilício. Obviamente, tem que ter autorização na convenção condominial. Você pode pegar aquela unidade num condomínio edilício e pode fracionar ela em tempo. Isso está na lei. E você pode, então, passar a ser o administrador. A própria lei da multipropriedade, ela cria o administrador. E aí entra quem? Pode entrar um nicho para o corretor imobiliário. Mas para isso ele precisa conhecer um pouco desse universo. Então, olha a maravilha desse universo, quantas funções nós temos, né? Equívoca, a pessoa se equívoca, que acha que a pessoa que vai ter o conhecimento em direito e gestão condominial, ele vai só para condomínio. Não é. Não é. Nós temos várias construtoras, as incorporadoras, as incorporações imobiliárias em condomínio nasce de uma incorporação imobiliária. Quando se vai fazer a minuta de uma convenção, quando você quer uma previsão orçamentária para saber para a pessoa que está adquirindo um imóvel em condomínio, você já tem que ter uma estimativa. O construtor já sabe qual é a área comum daquele condomínio, então ele mais ou menos ele precisa ter alguém que auxilie, né, para falar, olha, a cota condominial deste condomínio será estimada em tantos valores reais de hoje, usando de paradigma esta edificação com outra. Então, isso depende de um profissional, né? E aí nós falamos até pouco aqui dos contadores. Os contadores têm toda essa cadeia condominial, tem uma função excepcional. São eles que fazem todos os lançamentos, são indispensáveis junto a essas administração predial, né? Então, é um mercado que emerge, não é só condomínio que você pode trabalhar, são nas administradoras de condomínio, né? Você pode prestar serviço para as administradoras de condomínio e você pode prestar serviço para uma quantidade imensa de cliente, os mais de 70 milhões de pessoas que vivem hoje nos condomínios. A cada momento nós temos uma pessoa sendo atacada muitas vezes por uma decisão desarrazoada em uma assembleia, uma multa que foi aplicada indevidamente, ou uma assembleia que foi feita de forma nula ou anulável, uma obra. Enfim, você precisa de um profissional especializado, o condômino, então você pode ter o seu escritório e trabalhar nessas áreas. Pessoal, nós estamos com uma audiência boa, mas precisamos finalizar, todos têm um compromisso. O professor Espímpolo parece-me que vai ter que ministrar aula daqui a pouco, os senhores também têm. Vamos fazer a nossa última rodada aqui para as considerações finais, e eu gostaria de começar então, acho que agora com
com o Espímpolo, né? Espímpolo, fala para mim sobre instituição, carga horária, corpo docente e certificação dessa profissionalização. Qual é a importância de tudo isso para a profissionalização? O profissional que se intitula profissional dessa área, ele precisa passar por tudo isso aí? Instituição, carga horária, corpo docente e certificação. Certamente, professor Zain, a instituição é muito importante, né? A instituição que tenha um nome por trás, vinculada certamente ao MEC, é muito importante, porque senão você faz aí um curso que no final você tem mesmo que tenha carga horária, você não vai ter um certificado validado, né? Que você possa utilizar aí, talvez até para uma outra situação na sua vida. Até de emprego, né? Se alguém pedir para você uma certificação, onde está o seu certificado, talvez você não tenha. Então, é preciso você estar numa instituição séria, e essa instituição séria, ela precisa contar com coordenadores sérios, como é o que nós vemos aqui, e com o corpo docente, que seja gabaritado, né? Que entenda exatamente das disciplinas que o programa requer. Então, se você está falando sobre, por exemplo, seguros, é preciso que você tenha alguém que entenda de seguros para você dar uma aula dessa para o condomínio. Muitos podem achar, mas aula sobre seguros é importante? Talvez seja uma das mais importantes, né? Porque imagine o condomínio sem a devida apólice de seguro, sem a devida cobertura, sem a devida qualificação, quantificação dos prêmios de seguro numa apólice de condomínio. Então, mas é preciso entender por que você precisa de determinada cobertura e outras não. Até a economia, em relação disso, você consegue fazer se você entender bem. Então, é preciso que alguém realmente dê uma boa aula sobre seguro, né? Porque não falarmos em comunicação, precisamos ter alguém, né? A última aula nossa na FAAP foi de uma produtora de uma das afiliadas da TV Globo, e falou sobre as técnicas de comunicação e também a comunicação na prática dentro dos condomínios. Tudo aplicado aos condomínios, né? Eu compactuo aí com o temor e até o desespero do professor Egito em relação a buscar professores e nomes para algumas áreas, algumas disciplinas, que realmente é uma área, como nós já dissemos, todos nós aqui no início, né? Estamos começando, estamos desbravando, somos bandeirantes aqui no mundo condominial. Então, é lógico que em algumas situações as pessoas saberão a administração, mas a administração não aplicada aos condomínios. Eu tive aqui a sorte, até porque me ajudou bastante no programa de gestão, o professor Gabriel Carpá, que entende bastante, tem uma administradora, tem MBA na área de administração e trabalha com condomínios o dia todo. Então, foi muito fácil dar algumas aulas sobre administração. Mas eu confesso que em algumas outras não é fácil, né? Buscar um profissional com a característica específica de condomínios. Mas, enfim, é importante que exista essa profissionalização. Que os professores sejam da área, sejam especialistas e possam, assim, ajudar a concluir um curso desse. E como o Egito disse, né, uma pós-graduação pelo MEC, você não pode ter menos de 360 horas. E 360 horas é um bom tanto de horas para você ajudar aquele que realmente se empenha, porque parte disso vem da instituição, parte desse conhecimento e dessa informação e da formação dos professores, e a outra parte é do aluno. O aluno precisa fazer a parte dele, precisa ler livros, precisa comprar livros. E se você quer se especializar, comece agora. Comece comprando livros de direito condominial, de gestão condominial. Coloca lá no Google, livros sobre condomínios, e vá buscar. Vá buscar em sebo, vá buscar onde você puder. Comece a formar a sua biblioteca, porque é muito importante você fazer leituras. Você vai ler Francisco Egito, você vai ler Patrícia Pinheiro, você vai ler artigo do Henrique, você vai ler do professor Miguel, de diversos
doutrinadores aí, diversos advogados, gestores, que vão falar sobre o assunto. E muitos deles vão falar em lados diferentes, vão ver o mesmo objeto sob diferente ótica. Então, é importante você entender todos os lados, né? Não formar só uma opinião com base em um. É isso que a pós-graduação te dá. Ela te dá ferramentas para que você tenha, no final dela, uma conclusão própria de condomínio. E você saia pronto para o mercado. Então, é muito importante a instituição, é muito importante o corpo docente, importantíssimo. A carga horária é importantíssima, mas também depende de você. E não ache que você não pode, de repente, fazer isso, né? Conseguir uma especialização dessa. Às vezes você fala assim, mas eu não tenho tempo, eu não tenho hoje condições. Um curso desse EAD, ele está ao alcance de todos, né? Com o esforço que você vai fazer. Eu tenho certeza que eu não sei, honestamente, como funciona as demais, dos demais colegas, mas você tem condições, acessibilidade hoje de fazer um ótimo curso com ótimos especialistas. Não caia no conto do barato, do de graça, porque isso, infelizmente, não vai te levar aonde você quer. Talvez vai perder só tempo, né? Eu lembro de há um tempo atrás, saiu uma frase aí nas internet, nos Google da vida, né? Eu sei que é meio lenda isso, né? Mas disse que lá na NASA tem uma placa fazendo alusão a abelhas, né? Fotos de abelhas, e diz ali que aerodinamicamente o corpo de uma abelha ele não é feito para voar. O bom é que a abelha não sabe disso. Então, em que pese ser lenda, né? Talvez lenda isso, é importante você entender que você pode, né? Se você tem já uma graduação, seja ela qual for, você pode ingressar nesse mercado. É um mercado que realmente vai trazer vai te dar muita condição de você ter um futuro melhor até. E eu acredito nisso, acredito que você deve fazer isso, você que está nos assistindo aqui, se conhecer alguém também, busque uma especialização. Eu tenho certeza que, de alguma forma, você vai ser beneficiado por isso e vai ajudar esse mercado. A gente precisa de profissionais. De amadores, infelizmente, a gente tem muitos aí, muitos aventureiros nesse mercado, e a gente precisa mudar isso, né? E eu gostaria de ser parte dessa mudança, ajudando qualquer um de vocês que está aqui, e meus colegas aqui certamente estão nesse mesmo pensamento, nessas mesmas ideias. Eu encerro por aqui, professor Zain, agradecendo mais uma vez pelo convite. Estarei numa assembleia agora às 19 horas, já vou abrir a sala para a turma, é uma assembleia virtual, e como nós temos feito quase todos os dias, desde que a pandemia se iniciou. Mas é muito gratificante estar no dia a dia do condomínio, entendendo a coletividade, e isso ajuda a gente, é uma retroalimentação do nosso trabalho. Foi um grande prazer, professor Francisco Egito, estar com Vossa Excelência aqui, com a doutora Patrícia Pinheiro, também muito me honrou estar ao seu lado, e o Henrique, que já precisou sair, porque ele também tinha aula, mas também foi um prazer estar com ele. E, professor Zain, é sempre um grande prazer, uma grande honra receber o seu convite, estar com você nessas lives, nessas palestras, e que muito me engrandece sempre. Muito obrigado mais uma vez. Maravilha, maravilha, excelente. Eu aqui agradeço imensamente a sua participação, mestre. A sua presença só abrilhantou mais esse evento, né? Eu também, como você e como os demais colegas aqui, eu penso que nós estamos fazendo história, estamos participando desse momento de transformação, dessa profissionalização desse mercado. Você tocou num ponto que eu sempre tenho uma resistência muito grande. Esses cursos, muitas vezes cursos livres, que na realidade são cursos de graças, que na realidade são vendas, né? Tem sempre alguma coisa embutido atrás, vendendo alguma coisa, alguém tentando vender um serviço ou um produto ali para o síndico, com aquela questão de palestra, disso. Eu penso que isso é necessário, isso é bom, mas isso não profissionaliza
ninguém, não profissionaliza ninguém. A profissionalização passa por esses aspectos: instituição, carga horária, corpo docente e certificação. Você precisa, amanhã depois, ter o seu certificado, saber da onde saiu aquela especialização tua. A partir do momento em que você tiver, trilhar esse caminho, você pode, então, se intitular um especialista na área. Né? Mas agradeço mais uma vez. Vou justificar também já a ausência do professor Henrique Castro, que também nos abrilhantou muito com sua presença aqui. Ele teve que sair antes um pouquinho, tinha aula, já tinha avisado a gente. Agradeço também a presença dele, mais uma vez o Espímpolo. Patrícia, professora Patrícia, minha colega, por favor, faça suas considerações, né? E eu gostaria que você falasse também dentro desse tema: instituição, carga horária, corpo docente e certificação e a profissionalização. Fale um pouco sobre isso aí e as suas considerações finais. Então, professor Miguel, eu só queria, antes dele sair da sala, dizer que discordo dele, professor Márcio, em um único aspecto. O fato de que nós ainda vamos viver essa mudança, tá? Não quero aqui dizer que sou mais nova, não, já passei dos 44, mas eu quero dizer que nós já começamos a mudança. Então, assim, no momento que a gente já saiu dessa fase de curso livre, de curso de extensão, já estamos aqui discutindo a especialização, a docência, a didática, a profissionalização, eu acredito que já a regulamentação da profissão também vai acontecer. Eu espero que nós estejamos aqui vivenciando, presenciando toda essa mudança realmente, tá? Nós vamos passar. Mas, assim, para deixar essa mensagem, que foi muito bem colocada pelo professor Márcio, no que diz respeito à instituição, à formação, à carga horária, à certificação, isso é uma realidade, não tem mais volta, é irreversível realmente. As instituições, elas devem ter o credenciamento junto ao MEC, elas têm que ter a devida aprovação, em regra, isso passa pela graduação. Aqui, a Santa Teresa, quando instituída, ela é uma instituição nova, constituída por profissionais de grande conhecimento na área do ensino, na área da educação, aqui no nosso estado do Piauí, Faculdade Santa Teresa d'Ávila, conhecida como FAST, tá? É uma instituição que foi criada em 2018, foi credenciada pelo Ministério da Educação em 2019, mas já foi credenciada com conceito 4, então, para nível de MEC, é um nível muito bom, porque o nível é até 5, então, nós temos o reconhecimento como um ensino superior de qualidade aqui no nosso estado, e isso nos orgulha, nos engrandece. Quando o professor Daniel e a professora Flávia Gomes nos convidaram para assumir a coordenação na área de cursos voltados para o direito imobiliário e para o direito condominial, eu fiquei muito feliz, porque o reconhecimento de uma instituição, não pelo nosso trabalho, mas pela necessidade, o reconhecimento pela demanda, né? Havia demanda dentro do nosso mercado de procura de pessoas buscando conhecimento, buscando o ensino de forma realmente especializada, um ensino realmente voltado para o direito, voltado para o negócio jurídico, inicialmente com o próprio curso de graduação em Direito, que é normal, que infelizmente por conta da pandemia sofreu sofreu drasticamente, porque assim, o ensino, desde muitos dias, já antes da pandemia, já vinha passando por uma crise econômica e financeira muito forte. Os financiamentos educacionais, o FIES, eles foram drasticamente eliminados. Aquele aluno, aquele acadêmico que precisava ou que necessitava do FIES, ele não tem mais essa facilidade junto ao governo federal. Então, o que nós temos hoje, principalmente na nossa área, é o direito, a educação privada, a educação particular. E agora há pouco nós falávamos da importância da valorização do próprio aluno por essa especialização. É um curso que, para alguns, parece ser caro, parece fugir ao orçamento, mas é um investimento que se faz necessário, principalmente na área da gestão condominial.
Por quê? Porque dentro da gestão você já tem uma procura significativa de alunos, porém a formação de turmas nessa área requer um investimento por parte do aluno e um investimento por parte da instituição, para que nós tenhamos em sala de aula professores extremamente capacitados, como dizia agora o professor Márcio, professor Miguel e professor Francisco Egito, é necessário conhecimento teórico, mas é necessária essa vivência, que na prática a gente chama não só de didática, mas também de contextualização. Eu preciso que os professores sejam professores atuantes, que tragam os casos práticos, os cases, né, os estudos de caso, para que o aluno, ao formar-se, ao se especializar, tenha essa habilitação necessária, tenha esse conhecimento teórico e prático necessário para efetivamente entrar ou ficar no mercado de trabalho. Agora há pouco, o professor Miguel falava em timeshare. O que é que eu tenho hoje de síndicos no mercado que saibam o que é timeshare, que saibam o que é multipropriedade, gerir um condomínio na praia, no litoral, né? As imobiliárias, elas estão preparadas para o timeshare? Elas estudaram para isso? Elas já leram a lei? Né? Nós falávamos agora há pouco de REURB. Nós temos N profissionais, inclusive advogados ainda, que não pararam para estudar o REURB, a regularização fundiária urbana e rural. Então, a especialização, ela tem esse viés, eu diria, de estimular o conhecimento, estimular a busca da teoria associada à prática e trazer para o mercado de trabalho profissionais extremamente preparados. Né? Tirar do mercado aquele que está ocupando a vaga do profissional, eu não diria tirar, porque nós vamos ainda ter síndicos moradores, orgânicos, que não têm o conhecimento necessário. Mas, com o tempo, e aí eu diria que talvez a gente não chegue lá, com o tempo, esse profissional vai ser substituído, porque o mercado de trabalho é assim, aqueles que são melhores, eles se sobressaem dentro de uma atividade, seja ela síndico ou não. E no momento em que essa profissão venha a ser regularizada, a procura vai ser ainda maior, regulamentada, a procura vai ser ainda maior, porque hoje a gente já percebe que virou uma alternativa de renda. Algumas pessoas procuram a função de síndico porque é uma forma de trabalhar e de se remunerar, de ser remunerado. Para alguns, eu já ouvi de síndicos que é até um meio de sobrevivência. Só que eu acredito que é necessário ter um pensamento ainda maior sobre a gestão de condomínio. Nós precisamos ter gestores de excelência à frente dos empreendimentos e dos imóveis, para que a gente possa ter cada vez mais um imóvel seguro, um imóvel com solidez, com segurança e com valorização no mercado, para que a gente possa realmente ter todo esse contexto aí que a gente busca. Tá? Então, as instituições de ensino, elas estão para preparar esses profissionais, para trazer para o mercado pessoas que realmente vão ter todo esse desenvolvimento dentro da faculdade, e aí a gente fala de desenvolvimento ético, desenvolvimento profissional, que vão ter a consciência de uma responsabilidade social. Nós vamos trabalhar dentro das faculdades o direito humano, né? Nós vamos trabalhar a gestão financeira, a gestão de obras, nós vamos trabalhar a igualdade de acesso, de bens culturais, de serviços prestados à comunidade, nós vamos discutir o meio ambiente, a sustentabilidade. Então, são eixos temáticos que estão dentro de qualquer área do conhecimento e não vai ser diferente na gestão de condomínios, no direito condominial. A nossa instituição aqui em Teresina hoje está com essa turma aberta de gestão condominial. A procura tem sido muito feliz, muito intensa, justamente porque nós temos dentro do nosso corpo docente o professor Miguel Zain, que aceitou prontamente o nosso convite. Temos também o professor Francisco Egito, que é um dos nossos professores aqui, vai nos abrilhantar. Temos professores excelentes em todas as áreas. Temos o professor Leonardo Medina, na engenharia. Temos o professor Alessandro Mendes, também na mediação de conflitos. Temos professores na área de comunicação, aqui Alexandre Cabral, mestre da nossa Universidade Federal, que dá um show sobre marketing imobiliário, gestão condominial. Então, assim, é necessário buscar realmente, dentro do meio, profissionais que tenham esse conhecimento teórico, que tenham a didática e que tenham a vivência prática.
para poder trazer estudos de casos, para poder analisar jurisprudências e formar profissionais críticos. Esses profissionais precisam sair lá fora entendendo como funciona o mercado condominial e fazendo o possível dentro das suas formas de atuação para que esse mercado seja cada vez melhor. Porque como nós trabalhamos com pessoas e além de estruturas e edifícios, mas principalmente com pessoas, nós precisamos sempre ter em mente a busca pela melhor qualidade de vida daqueles que moram em condomínio. Por isso que hoje a professora Vânia Baeta, a professora Petrel, tem todo esse destaque, todo esse know-how dentro da mediação de conflitos, porque a gente precisa trabalhar conflitos também dentro de condomínio. Então, eu fico muito feliz, porque a cada dia que passa, nós percebemos profissionais de excelência dentro da gestão condominial e dentro da formação de gestores condominiais. E eu agradeço imensamente aqui você, professor Miguel Zain, de estar abrindo esse espaço para essa discussão, para essa temática, que é tão importante dentro do universo condominial. Minha gratidão por ter sido convidada, por fazer parte desse grupo, e fico feliz de estar aqui dividindo a bancada com vocês, tá? E obrigada a todos que estiveram presentes aí no debate, principalmente a turma aqui do Piauí, tá? Um grande abraço a todos. Maravilha, maravilha, muito bom, excelente. Nós é que agradecemos a tua presença, professora Patrícia. Você trouxe luzes para esse debate, você abrilhantou ainda mais com seus conhecimentos. Nós agradecemos imensamente. O nosso objetivo é trazer a profissionalização e, através desses cursos, essa especialização, mostrar o real direito condominial, né? Você tocou num ponto muito importante aí, da parte do REURB, né? O REURB, eu tenho 2017, a meu ver, como advogado imobiliário também, que eu venho do mercado imobiliário e condominial, em 2017 e 2018 foi criado um novo direito imobiliário, um novo direito imobiliário e um novo direito condominial, né? Inclusive muito pouco debatido pelos especialistas, pelas pessoas da área, né? Mas houve a criação. Nós podemos ver, por exemplo, 2017, condomínio de lotes. Houve a regularização dos condomínios de lote, né? Condomínio urbano simples, um outro tipo de condomínio, um nicho para todos do mercado também, né? Imobiliário, para o corretor, para o incorporador, para o engenheiro, para o arquiteto, né? Direito real de laje. O direito real de laje, frisa-se, não é só para você regulamentar. Você pode construir o direito real de laje. Você pode ter um terreno de 400, de 500 metros quadrados, você pode fazer ali uma edificação e pegar, com base nessa lei 2017, do REURB, e fazer a individualização dessas matrículas. Olha o nicho importante, né? Condomínio com controle de acesso. Outro tipo de condomínio. Esses condomínios, a REURB veio regularizar esse tipo de condomínio. Olha o nicho importante aí para todos esses atores, né, da área imobiliária. Então, engana-se quem pensa que o direito condominial é só para o síndico. Não é para o síndico. Esse pensamento é um pensamento amador, né? O síndico é apenas uma figura no meio dessa toda cadeia. Um mercado excepcional que abraça muitas áreas, né? Desde o gestor, desde do engenheiro, enfim, nós já debatemos bastante sobre isso aí. E a multipropriedade, que coisa maravilhosa é a multipropriedade, principalmente num país desse aqui que tem um litoral imenso, né? Nós temos que falar para todas essas pessoas, para as imobiliárias, para os incorporadores, né? Enfim, que coisa maravilhosa é esse direito imobiliário e o direito condominial, que nós precisamos olhar o direito condominial de 2017, principalmente, e 18 para cá, incorporar, né? Não achar que é só essa parte do 1331 ao 1358 e pronto.
né? Ou achar que é só a parte antiga lá da Lei 4.591 de 64 e pronto. Não é. Nós temos, enfim, entra em direito de propriedade, vamos falar de Constituição, vamos falar, enfim, de obrigações, quantos contratos esses condomínios firmam, né? São obrigados a firmar. O Egito falou agora há pouco aí de apenas de um contrato, né? Do contrato, por exemplo, seguro, né? Mas tem contratos, por exemplo, de prestação de serviço, né? Contratos de empreita. Toda reforma precisa ser feito um contrato de empreita, não de prestação de serviço, que é a obra certa, né? Enfim, são muitas informações que são trazidas nesse curso de especialização. Professor Egito, finalizando, né? Gostaria que você finalizasse também a sua fala e fizesse suas considerações finais, falando desse tema da especialização, instituição, carga horária, corpo docente e certificação. Suas considerações sobre esse tema da especialização em debate. Bom, Zain, agradecendo por ter me convidado, poder fazer parte de um projeto educacional. Eu tenho estudado quase que ininterruptamente há 20 anos. Não gostava de estudar na escola, não me encaixava naquele modelo tradicional de educação, mas depois que eu entrei no mercado, comecei a trabalhar e comecei a pesquisar, comecei a verificar a utilidade do conhecimento, tomei gosto pelo aprendizado e venho, então, numa crescente, estudando, me qualificando, aprendendo todos os dias, de todas as formas, né? Ainda hoje faço mestrado, estou no finalzinho, já estou com um projeto para doutorado, ainda faço uma graduação, graças ao EAD, hoje a gente consegue estar em mais lugar, né? Sem ter o dom da ubiquidade de Santo Antônio, que estava em 2 lugares ao mesmo tempo, mas a tecnologia permite esse alcance maior, que é algo muito interessante. Estou trabalhando, tenho um tempinho, eu entro, assisto uma aula, eu faço uma atividade, enfim, isso é muito produtivo para nós que temos a vida muito corrida nesse mundo moderno. Com relação à CBAPEJUR. A CBAPEJUR tem mais de uma década chancelando cursos na OAB Niterói, OAB Rio e várias subseções, né? Agora, com esse alcance telepresencial, nós temos turmas com formação com pessoas do Brasil inteiro, já falarei disso em breve. Antes, a chancela da CBAPEJUR, que é uma agência de cursos, era pela Universidade Cândido Mendes, aqui do Rio de Janeiro, e nas 2 primeiras turmas de Direito e Gestão será pela Cândido Mendes. E a turma de Direito Condominial será pela Unimais de São Paulo, Conceito 4 no MEC, será a chancela que nós teremos pelo nosso curso. Bom, Direito e Gestão Condominial, a ênfase do curso, a dúvida foi, eu montei uma carga horária muito extensa, com tudo que eu gostaria de aprender, e aí seria o primeiro ponto, que eu gostaria, né? Foi esse curso que eu elaborei, pensando nas minhas necessidades como aluno, como advogado da área imobiliária, como contador, como administrador, como proprietário de administradora de condomínios, o que eu precisava saber e aprender e olhando esse meu mundo, esse meu entorno, quais seriam os conhecimentos desejáveis e necessários. E aí existe uma questão que é o custo do curso, a carga horária. O aluno hoje ele precisa de conhecimento muito rápido, ou existe uma crise aí renitente no país, existe dificuldade financeira, e o curso ele foi preparado, então, com uma carga horária essencial, que o MEC exige de 360 horas. Algumas disciplinas que inicialmente eu concebi tiveram que ser enxugadas, tiveram que ser restringidas, e o foco do curso é preparação para o mercado, é um curso instrumental, é um curso com uma base sólida e prática, sem deixar de lado a boa técnica e a parte acadêmica. O curso de Direito e Gestão ele tem um núcleo de disciplinas jurídicas, ele tem um núcleo de disciplinas contábeis e administrativas, tem um núcleo de disciplinas de tecnologia e de engenharia e manutenção predial. Existem professores de várias formações, por exemplo, nós tivemos uma disciplina dessa parte de manutenção predial, engenharia, que foi o casal que criou, basicamente, a NBR 16280, é um engenheiro e uma arquiteta, eles ministraram essa aula para os alunos, temos pessoal na área de tecnologia, trazendo a importância da tecnologia aplicada aos condomínios, ações hidrossanitárias, algumas questões
relacionadas ao direito, muito específicas na parte condominial. E na segunda pós-graduação, que é direito condominial, nós especificamos tudo o que era importante para o advogado condominialista e a sua área específica de atuação. Foi um curso extremamente montado, preparado, direcionado para essa área, né? Basicamente é isso. Enquanto não temos uma profissão regulamentada que estabeleça quais os requisitos para o seu exercício, enquanto ela for uma profissão livre, contradita a importância de um certificado, de um curso de carga horária reconhecida que você consiga comprovar numa assembleia condominial ou numa entrevista de emprego para uma imobiliária, uma administradora de condomínio, um escritório de advocacia, que você detém ali um tempo de preparação, um tempo de estudo que só vai enriquecer o seu currículo, né? Falou-se muito sobre estudo, sobre livros. Eu aprendi uma frase muito interessante, estudando aqui, fazendo a pesquisa para o mestrado aqui na UF, que nenhum lugar no mundo é tão rico de vozes quanto uma biblioteca. E pode parecer um paradoxo, isso é uma grande metáfora, porque uma biblioteca é um lugar silencioso, mas cada livro que você pega e que você estuda é o conhecimento de muitas e muitas gerações. Aquele pesquisador, ele estudou, ele leu, ele fez uma revisão bibliográfica, ele estudou, se utilizou de métodos de muitas outras ciências, de muitas outras mentes. Então, a biblioteca não é um lugar silencioso, é um lugar de riqueza. Toda a experiência que adquirimos na nossa vida profissional, quando fazemos um mero artigo ali, nós já estamos trazendo uma direção, uma leitura de mundo, um caminho. Isso é muito, muito importante, a construção desse conhecimento, é fato. Aproveito para encerrar aqui e convidar todos. Dia 27 nós teremos um evento da Mobilização Nacional Pró-Sindicatura, um movimento que luta pela qualificação e gestão dos condomínios. Ela reúne várias associações ao redor do Brasil, vários profissionais que estão dando a sua contribuição para começarmos a trazer a importância e a relevância da qualificação, dos debates na área condominial e mobilizar as pessoas que realmente querem um mercado condominial mais sério, mais qualificado e sempre olhando o patrimônio das famílias, né, e o lugar de desenvolvimento dessas famílias e das relações de vizinhança. Com isso, eu encerro aqui minha fala, me despeço, agradeço, deixo um abraço para os colegas do Brasil inteiro que estão nos assistindo, para os alunos aqui do curso Aprimora, que eu tenho com a minha esposa aqui em Niterói, para os funcionários aqui da minha administradora de condomínio, advogados, corretores, para os alunos da CBAPJ, das nossas turmas, todos os amigos do CRC, do CRA, da OAB, né, da ABA, Associação Brasileira de Advogados, enfim, um abraço para todos eles e principalmente para os síndicos e gestores de condomínios que tanto nos acompanham. Deixo aqui o meu carinho, um forte abraço e me despeço, doutor Zain. Até a próxima. Muito bom, excelente. Eu gostaria de, em meu nome, do professor Miguel Zain, em nome do portal Síndico Legal, portal que vem aí lutando também, entrou nesse mercado também tentando trazer um pouco de conteúdo para os condomínios, né? Hoje nós já estamos presentes aí em todos os estados do Brasil, estamos trazendo então esse debate da profissionalização através do nosso canal. Em meu nome, em nome do portal, eu gostaria imensamente de agradecer todos vocês que abrilhantaram e trouxeram luzes para todos nós aqui nessa grande live. Ao professor Francisco Egito, da Sebjur, ao professor Henrique Castro, da Unepos de Brasília, ao professor Márcio Espímpolo, da FAAP São Paulo, à professora Patrícia Pinheiro, da Faculdade Santa Teresa do Piauí. Mas na realidade eu gostaria era mesmo de agradecer você que nos deu o prazer dessa imensa audiência. Da próxima vez aí teremos mais outras lives aí com informação, trazendo muitas informações sobre esse mercado condominial, sobre especialização, sobre curso, debatendo. Um forte abraço a todos vocês que nos deram a honra da sua audiência. Até breve, se cuide, que estamos vivendo um momento, um estado de exceção, um estado de pandemia, de saúde pública. O vírus está letal, está fatal. Vamos usar a máscara, vamos fazer o distanciamento e o álcool em gel. Um forte abraço a todos, até a próxima.